Olá, olá terceiro ano, boa tarde, como vocês estão? Como passou aí desses dias que a gente ficou longe, feriado, né? Um feriado diferente, todo mundo dentro de casa, né? Então hoje a aula vai ser, hoje é dia 18 de fevereiro, tá bom? A gente vai falar sobre contos de fadas, a aula de hoje, tá ok? No gênero textual, a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Aqui é a professora Lorena e tenhamos um bom trabalho hoje, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar no privado. Então bora lá. Contos de fada é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. Então, uma história fictícia é uma história que foi inventada, né? O autor, pela sua criatividade, ele inventa uma história, não é necessariamente baseada em algum fato real, tá bom? E geralmente é comum o uso de príncipes e princesas. O gênero textual contos de fada. Nós já vimos outro gênero textual, quadrinhos, né? Também vimos fábulas e agora a gente vai ver conto de fadas, tá bom? Então, contos de fadas são histórias que desde a antiguidade, né, as pessoas já transmitiam de geração para geração, né? Contava a história, né, da antiga, que escutou do avô, que escutou da mãe, e recontava aquelas histórias, né? Então, muito tempo se passou desde a origem, né, desses contos, mas esses textos foram lidos e relidos em todas as épocas, até hoje. Provavelmente você já lê ainda muitos contos de fada. Histórias como a da Cinderela, da Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, entre outras. Estão muito presentes no imaginário de todos. É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar de alguma história, né? A gente já teve contato, né, com contos de fadas, né? E quais são as principais características desses contos, ó? Geralmente na história, quando a história é contada, né, ou o filme, que vocês veem um filme ou desenho, geralmente tem essas características, vocês podem prestar atenção, tá bom? Quando vocês forem ver alguma historinha, vocês prestem atenção que tem algumas dessas características no conto de fada, ó. O agressor, que é aquele que executa uma maldade, geralmente é o vilão da história, né? O doador, que é aquele que doa sua magia para que o herói consiga vencer os obstáculos, né? Em geral, eu coloco aqui que é a fada madrinha, né? Que ela sempre dá a magia para aquele personagem para que ele consiga vencer, né? E o auxiliar, que geralmente é um personagem secundário, né? Que ajuda o herói a vencer os desafios. Quem lembra aí do burro do Shrek, né? Que ele sempre tá ali do lado do Shrek, né? E ele é esse personagem secundário, né? Que ele ajuda o herói a vencer os personagens. E a princesa e sua família. São personagens importantes que geralmente está em torno do qual a história gira, né? Então a família e a princesa, né, tem ali o núcleo, né, familiar, de onde é a história gerada, né, a história gira. E o mandatário, que é o personagem que pratica um crime a mando de outro, né? A fada, a bruxa malvada, né, pede para que o empregado, né, faça algum tipo de maldade, né? Então esse é o mandatário, né, que manda o outro fazer um crime. E o herói é o personagem que vai restabelecer a situação de paz, inicial de paz, né? O herói traz de novo a paz, né? Resgata as coisas ruins que teve, né? E acaba com o mal, né? Vamos dizer assim. E aí também chama atenção aqui para o falso herói. O que é o falso herói, né? Ele tenta se passar por herói, né? Mas na verdade só pretende causar mais conflitos, né? Então, assim, eu falo aqui que isso aqui são uma das características, mas aqui não tem uma regra principal para a gente identificar isso nos contos, não, tá? Aí ele até fala aqui, ó, atenção, não há uma regra rigorosa para os personagens. Por exemplo, no conto Chapeuzinho Vermelho,
A heroína é uma menina do campo, né? E o vilão é representado por um lobo, né? Então o vilão é um animalzinho, um animal, né? Então não tem uma regra pra fechada, né? Pra gente entender como funciona o conto de fadas. Aí aqui alguns exemplos, né? Eu coloquei Cinderela, Shrek, né? A Branca de Neve. São todos contos de fada, tá bom? Então agora que vocês já tiveram esse contato do que é o conto de fada, né? Olha só que são as histórias, né? E agora eu vou deixar essa atividade para que vocês respondam ela, tá bom? No caderno de vocês, de língua portuguesa, vocês façam essa atividade com o vídeo que eu vou postar também lá no grupo. Vocês assistam o vídeo, tá? E depois escolha a história que você mais gostou, né? Eu gostei da história do patinho, né? Vocês escolhem a história. Depois você reconta ela pra mim, faça o reconto da história, como que aconteceu a história. E me diga quem que é o herói e o vilão dessa história que vocês escolheram, tá bom? Aí eu também vou pedir para vocês fazerem uma ilustração da historinha que vocês escolheu, tá? E por último, para vocês refletir sobre as atitudes, os valores dos personagens da história, né? Se a atitude qual foi a atitude de cada personagem ali dentro da historinha, tá bom? Então essa é a atividade do dia, tá? O que a gente vai ver hoje, que é o gênero textual, né? Conto de fadas. Espero que vocês tenham uma ótima tarde. Fique com Deus, tá bom?